Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, vamos dar continuidade ao estudo aqui, agora o capítulo 19 de Apocalipse, tá? Vocês observam uma sequência, principalmente a partir do versículo do capítulo 17, que mostra uma transferência de poder, tá? O grande poder de uma besta para outra. Essa transferência de poder, ela não se dá de boa, vamos dizer assim, como forma Apocalipse. Está escrito no livro de Apocalipse e como você está vendo, acompanhando a política e a geopolítica mundial. Tem resistência, irmão. Por exemplo, o Donald Trump, que está por trás desse implodir, né, o sistema fraudulento para entrar aparentemente melhor. Só que você está vendo resistência da parte do Irã, você ainda está vendo resistência por parte do Brasil, mas o que você está acompanhando pelo mundo, né, é El Salvador, Argentina, Costa Rica, agora a Colômbia, a própria Venezuela. Ah, Ricardo, mas a Venezuela está lá sendo governada por aquela mulher lá que parece o Zacarias dos Trapalhões. E ela era a número 2 da Venezuela, parceira de Maduro. Ex-parceira de Maduro, tá? Porque é o seguinte, o Donald Trump chegou para ela e falou o seguinte: olha, eu já peguei teu chefe. Esse país tem muito gás e petróleo que me interessa, tá? O negócio é o seguinte, eu tenho um porrete desse tamanho, só que eu não estou nem um pouco afim de usar. Você quer governar do jeito que a gente quer, de boa? Ou você quer que eu invada isso aqui e arregasse tudo? Deu duas opções para ela. Ela foi em Washington, tá? Mas a imprensa esconde isso. Ela escolheu a segunda opção. Tanto que sob o governo dela, né? Eu esqueço o nome dela. Ela era número 2 aí inclusive o irmão dela, tá? É presidente da Câmara, né, dos deputados federais lá da Venezuela. Ou seja, um dos que mandam, né? Os que pode passar ou travar qualquer projeto, qualquer coisa. Foi sob o governo dela que os venezuelanos... Esse negócio de terremoto aí é outra história, tá, meus amados irmãos? Esse negócio de terremoto aí, não vou entrar nisso aí agora não, mas eu tenho uma desconfiança. Até porque eu botei um breve texto sobre isso, sobre HARP, e os checadores já foram lá na CID falando que isso aí é... Só que eles falaram que isso é mentira baseada em quê? Tá? Porque esse negócio da HRP não veio do nada, não é coisa da minha cabeça, não é coisa da cabeça das pessoas, entendeu? O próprio Hugo Chávez, falecido Hugo Chávez, que era presidente da Venezuela, falava muito sobre isso. Mas não é nessa questão que eu quero entrar. A questão é que, apesar desse terremoto, a Venezuela voltou a ter shopping cheio, voltou a ter emprego, tem vários vídeos aí de pessoas voltando a trabalhar em mineradoras que estavam abandonadas, ou seja, está começando a vir empresas estrangeiras para reconstruir a Venezuela, aportes bilionários. Ela já afastou, tá? 8 ministros do Supremo Tribunal Federal da Venezuela, então ela está alinhada com Donald Trump. Não interessa quem é, irmão, se é de direita, se é de esquerda, vai ter que seguir a cartilha de Donald Trump. Então, o Apocalipse está dizendo isso. Uma transferência de poder, com alguma resistência. O Maduro fez dancinha lá, desafiou, e agora está em cana. E está respondendo até por crimes contra a humanidade, tá, irmão? Aquele homem ali não vai ver a liberdade nunca mais, porque ele está preso em Nova York, tá? Não está preso no Brasil. Então é uma transferência de poder. Você está entendendo a sequência? Você está entendendo, você está enxergando isso através de notícias das redes sociais, que está havendo uma transferência de poder? Então, o Apocalipse 18, logo em seguida, depois da transferência de poder, o que vai acontecer com o poder fraudulento? Todo o capítulo 18, a queda da grande Babilônia, comerciantes, pessoal, bilionários influentes na área econômica, se lamentando, tá? Pessoas que lucraram com o sistema se lamentando com a queda do sistema. Então é isso aí que você está vendo, entendeu? E agora é mais um, que a Bíblia agora vai na sequência até o final. O Apocalipse vai na sequência até o final. Agora é o 19. Só que antes de falar o 19, eu gostaria de ler
o último versículo do 18, que é o 24, que eu quero fazer um rápido aporte sobre isso. Então vamos lá. Apocalipse, no capítulo 18, versículo 24, o último versículo do capítulo, diz assim a palavra de Deus. E em suas dependências, de quê? As dependências da grande Babilônia, que foi atingida. Foi descoberto o sangue de profetas e de santos e de todos que foram assassinados na terra. Ele está falando de inocentes. Tem uma infiltrada no meu Facebook, mas é uma infiltrada que eu permito. Ah, Ricardo, por que não bloqueia logo? Eu falo assim, não, irmão, olha só. Primeiro que o meu perfil é democrático, tá? As pessoas têm a liberdade de falar o que quiser, até de me xingar. Só que esses infiltrados te engajam. Ele faz chegar para mais pessoas, entendeu? Minhas postagens chegar para mais pessoas. E numa determinada postagem sobre aquela menina que foi jogada sem corda, que também tem uma história muito esquisita por trás, né? Aquela do rope jump, que jogaram ela, não vira as cordas, não sei o quê. A menina caiu de uma altura de 40 metros e morreu. Eu estava falando para ele que é o seguinte, a mulher, ela saiu de casa, ela é uma professora, né, uma instrutora de educação física no colégio, ou seja, não é uma mulher ignorante, uma menina, né, 21 anos. E ela pagou R$ 380 para morrer. E se deslocou até uma ponte desabitada aos cuidados de uma empresa completamente ilegal em termos de fiscalização de autarquias de qualidade governamental, entendeu? Então foi uma escolha que ela fez. Tão jovem, tão bonita, né? E inclusive vazou coisas que ela estava perguntando: quem é que me convenceu a fazer isso que eu estou prestes a fazer? Satanás. Aí essa infiltrada falou que... Ela falou assim, cara, então... E por que morre criança? Eu falei assim, meu amor, deixa eu falar uma coisa pra você. A criança, ela não morre por si só. Ela morre por negligência ou por coisa dos pais mesmo, de quem é mais forte. Só que nesse caso, a criança é pura, porque Jesus, ele fala. Entendeu? Você tem que saber explicar essas questões para essas pessoas, entendeu? Que às vezes ela não está só querendo fazer a pergunta com raiva de Deus, ela está querendo aprender. E eu expliquei para ela. O sangue dessas crianças estão salvas. Tá? Olha só, a menina de 21 anos com uma criança. A menina de 21 anos, eu não sei. Pela Bíblia, ela vai bater na trave no dia do juízo. A não ser que as obras dela, tá me entendendo? É o que a Bíblia me mostra, irmão. Não posso negar. Que é informação, não é opinião. A não ser que as obras dela em vida, as boas obras, têm sido maior do que as más. Na hora do julgamento, Deus vai usar a justiça. Agora, uma criança é direto, porque Jesus falou isso. A criança é pura, irmão. Por isso que Jesus ele fala para Nicodemos, se não nascer de novo, não entrará no reino do céu. Mas até Nicodemos ele responde, né, a dúvida de muitos que iam ler isso aí. Então eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe de novo? Jesus falou assim, Nicodemos, pelo amor de Deus, eu sou uma parábola, amigo. Eu sou uma parábola, como é que tu vai entrar de volta no ventre? Ele está falando o comportamento puro de uma criança. Uma criança não tem maldade. Então, se ela morre na sua inocência, ela já está salva. Agora, o sangue dela é cobrado dos pais, relapso, ou do assassino. Ou da assassina da criança. É muito simples. Basta ter um pouco de boa vontade e saber que uma criança que sofre, né, que é morta, que é torturada indefesa, tá? É muito diferente de adulto consciente que sabe exatamente o que está fazendo. Mas hoje em dia a pessoa não sabe nem a diferença do que é isso, mas eu explico na maior boa vontade. Vamos lá. Então, olha só. Em suas dependências foi descoberto sangue de profetas e de santos e que todos foram assassinados na terra. Meus amados irmãos, eu acabei de falar de assassinato de criança, não é só criança, mas os profetas, os santos, pessoas que fazem o bem, isso aí vai para conta. Não adianta você escapar, meus amados irmãos. O tempo, o deixar para lá, não vai. Conheço gente aí que fez algo gravíssimo e hoje vive como se nada tivesse acontecido. Mas, quando menos esperar, vai chegar a intimação da justiça, entendeu? Não pense que o tempo deixa certas coisas para lá, não. Deus lembra de tudo, tá?
Foi mortos profetas, gente santa, inocente pelo sistema. Por isso que eu estou falando. O sistema vai sofrer e muito. O fim vai ser um fim, não vai ser, apesar de ser rápido, não vai ser um fim indolor. Vai ser por torturas. Nós acabamos de ler no vídeo passado. Vamos lá, então. Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Havendo passado esses acontecimentos da grande Babilônia, ouvi no céu uma voz grave que anunciava: aleluia! A salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Deus está começando a entrar na história, irmão. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com sua sedução, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E o que vai acontecer depois? E mais uma vez a multidão reunida exclamou: aleluia! A fumaça que dela parte sobe pelos séculos dos séculos. Então os 24 anciões e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que está sentado no trono, e exclamavam: amém, amém, aleluia. Esse texto aqui parece muito com o Apocalipse 5. Só que no Apocalipse 5 qual era o evento? A coroação do Cordeiro, que era o único Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo, que era o único habilitado, apto de toda a história a abrir o livro. Então a gente está vendo um evento semelhante, um agir semelhante, mas qual é o evento? A queda da grande Babilônia. Então, meus amados irmãos, só por uma questão bem semântica e básica, Jesus não existiu, ele não mudou o calendário? A queda da Babilônia vai ser igualmente verdadeira. Não adianta falar que não vai acontecer, que vai acontecer, e está acontecendo. E do trono partiu uma voz que conclamava: louvai nosso Deus, vós todos os servos, e vós que o temeis, tanto os pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, é a voz de Deus, como um estrondo de muitas águas e poderoso trovão que bradava: aleluia! Porquanto o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina, aleluia! Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a sua noiva já está preparada. Não tem nada a ver aqui com pré-tribulação, tá? Até porque depois da queda da grande Babilônia. Para vestir-se foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos da justiça dos santos. Então o anjo me ordenou: escreve, bem-aventurados os que são chamados ao banquete de núpcia do Cordeiro. E disse-me mais: estas são as exatas palavras de Deus. Diante disso lancei-me aos seus pés, num gesto de adoração. Mas ele imediatamente me orientou: olha, não faças isso, eu sou conservo teu e dos teus irmãos, quem tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porquanto o testemunho de Jesus é a essência da profecia. Igualmente Pedro fez quando ele foi batizar Cornélio. E o Cornélio ficou tão alegre, meus amados irmãos, com a justiça de Deus, com a transformação que estava acontecendo com ele, que ele se prostrou aos pés de Pedro. É uma reação natural. Uma vez lá num culto de consagração, gente, que saudade daquele culto de consagração com o pastor Elvis Guimarães. O pastor Elvis foi uma palavra tão forte, uma palavra tão verdadeira, tão bonita, apesar de ser curta, que uma das visitantes desabou assim de joelho aos pés dele. O pastor Elvis imediatamente falou assim: não faça isso, não faça isso. Dê glória a Deus. Essa é a atitude de um servo do Senhor, irmão. Desconfia de líderes religiosos, pode ser pastor, bispo, missionário, coisa que gosta de ser elogiada, de adoração. A honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade é de Jesus. Foi exatamente aqui o que um anjo fez. Um João falou assim: dá glória a Deus, amigo, eu sou igual a você. Mas é por quê? Eu vou levar a cara de João aqui e da moça que se ajoelhou, porque é tão impactante, tão maravilhoso você ver a justiça do Senhor se cumprindo, a transformação de vida que o Espírito Santo faz em você, que você se prostra mesmo. O testemunho de Jesus é a essência da profecia. Versículo 11. Então olhei e eis que vi os céus abertos, diante de mim um cavalo branco. Esse é o Jesus. Não é um dos 4, entendeu? Cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça.
Seus olhos são como chamas vivas de fogo e sua cabeça muitas coroas e um nome escrito que somente ele conhece. Exatamente o que está escrito no primeiro capítulo desse livro, do Apocalipse. E estava vestido com um manto salpicado de sangue e seu nome é a palavra de Deus. Referência às uvas do lagar pisadas, não é isso? E aquilo ali é o sangue dos santos. Ele está dizendo assim o seguinte: a minha veste é branca, é santa, mas está salpicado de sangue, porque eu vou vingar o sangue dos profetas daquele que crer em mim e cumprir a minha palavra nessa terra. Eu vou vingar. Eles sofreram covardia pelo poder do sistema, e agora eu vou vingar todos eles. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, alvo e puro, montados em cavalo branco. Por que o exército não estava salpicado de sangue? Porque, meus amados irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando Saulo, ainda Saulo, tá? Se eu não me engano, está em Atos dos Apóstolos. Ai, meu Deus, eu não sei se é o capítulo 7. Ele estava indo perseguir cristão, inclusive em outras províncias, em outros lugares, outras cidades. Quando ele estava na estrada para ir para Damasco, como eu sempre falo, a Bíblia é feita de detalhes. Essa passagem é muito conhecida, que foi quando Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, tá? Que transformou ele de um grande perseguidor e assassino de cristão para um grande profeta dos gentios, a ponto de eu, Ricardo, achar, quando chegar no dia do juízo, depois que eu der um abraço, que primeiro vai ter que ser em Jesus, entendeu? Eu não posso dar um abraço físico em Deus, porque Deus é espírito, mas Jesus, ele vai estar em forma física, eu vou dar um abraço. O segundo vai ser Paulo. Eu sou fã, nunca escondi disso, eu sou fã da inteligência de Paulo, tá? Dos métodos de Paulo, da dialética, da inteligência de Paulo. Esse homem me fascina. Paulo me fascina, tá? Então, mas só que quando ele estava indo perseguir, no caminho de Damasco, houve aquela luz que o cegou, mostrando que ele estava cego espiritualmente. Mas tem um detalhe que Jesus fala ali: Saulo, Saulo, porque tu me persegue. Observe que Saulo, tá? Ele estava agindo quase 70 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. Então, assim, literalmente, era impossível Paulo estar perseguindo Jesus. Paulo estava perseguindo os cristãos. É isso que eu quero que vocês entendam. Mas por que Jesus não falou assim: Paulo, Paulo, por que você persegue aqueles que acreditaram em mim? Não, Jesus falou: Saulo, Saulo, porque tu me persegues. Tu sabe por quê, meus amados irmãos? Se você perseguir um cristão até os dias de hoje, você está perseguindo o próprio Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo está com as vestes salpicadas de sangue e o exército não. O problema de quem faz covardia com santos é diretamente com Jesus. É isso que está mostrando. Entendeu? Você vai se ver com ele, irmão, se você faz covardia, fofoca, prejudica de maldade um cristão, você vai se ver diretamente com Jesus. E horrenda coisa, diz o livro de Hebreu, é cair nas mãos de um Deus vivo. Então o exército seguia, versículo 14, vestido de linho fino, alvo puro, montados em cavalos brancos. Uma espada afiada saía ali da boca para ferir com ela as nações. Nações, tanto o país, coletivamente, como pessoas, tá? Espada. Por que sai uma espada? As pessoas, eu estou falando, Jesus é uma metáfora. Como é que vai sair uma espada dentro da boca do homem? O que é a espada, segundo Efésios 6? A palavra de Deus praticada. Ela vai ferir, irmão, porque a primeira coisa que a espada faz é acabar com a mentira. Então, se você está com seu corpo e alma, tá? Pendurado, fiado numa mentira, a espada vai cortar a tua base e você vai cair. Tanto países inteiros, nações, como tipos de pessoas. Ele as regerá com cetro de ferro e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da justa ira de Deus Todo-Poderoso. Aqui tem uma clara separação de 3 atributos de Cristo: misericórdia com seus santos, vingança e justiça. Esse Jesus aqui
É para aqueles que pensam que Jesus vai passar a mão na cabeça para tudo quanto é tipo de atrocidade que você faz, tá? Eu costumo falar que Jesus ele é misericordioso, sim. Ele é bondoso, sim. Mas ele não é idiota. Não faça Jesus de idiota. Aleluia. Em seu manto, sobre a coxa, traz escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, atestando o próprio Apocalipse capítulo 5. Versículo 17, avistei o outro anjo que se colocou em pé no sol, que clamava em alta voz, e todas as aves que estavam em pleno voo pelo meio do céu, vinde, ajuntai-vos para a grande ceia provida por Deus. Por que ele estava em pé no sol? Ele estava falando através da luz, aleluia, a fim de comerem a carne dos reis, dos comandantes de poderosos, de cavalos, dos seus cavalheiros, pequenos e grandes. Tu acha que Deus vai praticar o canibalismo nessa hora aqui? Ou ele está se referindo à vingança? Ele está falando assim, ó, vocês vão comer do bem, do bom e do melhor. É um banquete. Um banquete é uma comemoração. Qual o motivo da comemoração? A derrota dos covardes. Nesse momento eu vi a besta, os reis da terra e seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Aqui claramente o bodas de cordeiro é o governo de Cristo. É depois. Não adianta, meus amados irmãos, a Bíblia, eu estou explicando de maneira simples, ela é literal. Como eu te falando, a teologia, o aprofundamento, particular interpretação não é fundamento para a salvação. Tá? Jesus ele deixa bem claro que vai haver uma perseguição, mas o Apocalipse 12 deixa mais claro ainda que vai haver uma perseguição do dragão jorrando água para cima da mulher, que é a igreja, com asas de águia, já expliquei sobre a águia, e que ela vai ser guardada por um período de 3 anos e meio e sustentada pelo próprio Senhor. Isso não faz sentido num pré-tribulacionismo. Então quem é esse? Aí eles começam a falar, não, isso é os judeus. Não, os judeus ortodoxos, eles vão aparecer aqui, ó, porque depois do reinado de Cristo é a boda. Depois, né, do reinado do anticristo tem o reinado de Cristo. Enquanto está rolando o reinado de Cristo, Satanás, a besta, está selada por 1000 anos. Depois que passar, tá? Aí ele vai ser solto com a fúria final. Para cima de quem? Dos judeus, irmão. Tu pode ver. Os eventos são separados. Tá claro aqui. No entanto, a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado grandes sinais miraculosos em nome dela, por intermédio dos quais haviam enganado todos os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Aqui tem uma pergunta muito interessante para aqueles que falam e pensam que tudo na Bíblia é o que já aconteceu. Já teve marca da besta? O falso profeta foi preso? Gente, o que eu mais vejo aí é falso profeta. Em qualquer religião. Foi preso. Porque tem gente que prega isso e vem me rebater. A Bíblia é coisa do passado, já passou. Não interessa se Paulo falou que os acontecimentos passados são sombras de coisas futuras. É como se Deus fizesse um livro de história e falasse, isso tudo já aconteceu. Jesus já voltou, já foi tirado o pecado, o diabo já foi preso. Melhor ainda, cara. Vai lá em Isaías, se eu não me engano, 65, que tem um texto muito interessante, tem que pregar sobre isso de novo, que dá instruções para fazer barba, dá instrução que até 100 anos, se pecar, tem perdão, não vai ter morte de criança. Em qual período da história que isso aconteceu? A Babilônia, a grande Babilônia, caiu, Ricardo, a Babilônia caiu, mas esse sistema aí, se levantou outro então, né? Esse sistema aí, ele é o quê? Ele não é um império, não? Então ele aí já passou tudo, então ele vai vencer, é isso? Então pega isso aqui e joga fora. Não tem lógica, irmão. Eu sou fã da lógica. É só ler coisa simples. Eu sempre falo,
Por que eu estou falando que teologia avançada, particular interpretação não é critério de salvação? Porque como é que fica aqueles senhorinhos e senhorinhas que liam a Bíblia, fazia caridade, orava, só fazia o bem, não fazia o mal? Eles não foram salvos? É a mesma coisa de pessoas que proíbem as outras membros de igreja se batizar porque não é casado no papel. Gente, pelo amor de Deus, quando você vê um congresso de políticos, tá, num país que é laico, ou seja, múltiplas religiões são permitidas, passar um código civil reconhecendo que a união estável, se um homem se juntar com uma mulher debaixo do mesmo teto durante 6 meses, mesmo não tendo cerimônia religiosa no cartório, casamento oficial na certidão, é considerado casado. Quando você vê um congresso nacional acertando desse jeito, porque não tinha cartório, quando, por exemplo, Jacó casou com Raquel, foi lá buscar a mulher, Lia também, né? Qual é a certidão de casamento de Adão com Eva? Cadê o cartório? Onde foi carimbado aquilo ali? Cadê o padre? Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando você vê o Congresso acertando mais do que líder de igreja, é porque o negócio está ficando feio. Porque o primeiro casamento registrado, se eu não me engano, foi em 1891, na época de Dom Pedro II ainda. A minha pergunta é, a gente está falando de 1891. Ou 1871, não sei. Foi o primeiro casamento registrado no Brasil. Se você pesquisar no Google qual foi o primeiro casamento registrado no Brasil, ele vai te mostrar lá. E antes? Então quem não era casado não podia ser batizado, é isso? Não podia frequentar a Santa Ceia. Gente, use a lógica. Se juntou é casado. Você já viu quanto... E geralmente a cerimônia de casamento, né, vem com uma festinha aí, porque é tradição brasileira. Você já viu quanto custa isso, meus amados irmãos? Não estou falando só de registro de cartório, não. Casar vai fazer bonito, né? Um casar bonito. Fazer uma festinha, uma recepção, né? Você já viu quanto custa isso aí? Um vestido de noivo, um aluguel de um terno. Às vezes a pessoa não tem condição, irmão. Mas elas estão lá, elas estão embaixo do mesmo teto. Às vezes tem filhos e cuida de uma família. Para que proibir porque não tem um documento oficial? Ou você é de Deus ou você é do mundo, irmão. Ou você é da lógica, da verdade, ou você fica caindo nessas fantasias. Quem é que falou para você? E aqui as pessoas que não foram casadas no papel, 1.700, 1.600, 1.000, foram tudo para o inferno? Tem lógica isso? Então, olha só, vou repetir o versículo 20 aqui, que o 21 acaba. No entanto, a besta foi presa, com ela o falso profeta, que havia realizado grandes sinais miraculosos em nome dela, por intermédio dos quais havia enganado todos que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago do fogo que arde com enxofre, morada eterna. Tem o inferno e tem o lago de fogo e enxofre. Todos os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram da carne dele. Fim do capítulo 19. A gente vai se encaminhar para o final agora, tá? 20, 21, 22 são os finais. São as considerações de importantes acontecimentos. Você pode ver que a besta e o falso profeta são os principais citados ali. São eles que causam toda essa confusão, meus amados irmãos. Eles são injustos, entendeu? Acima de tudo, e ruins. Senão é uma besta ruim. Só que os outros, eles vão ser mortos pela espada. Hoje em dia, espada é um souvenir, é uma coisa de museu ou de colecionador. Então, mais uma vez, entra a metáfora. Porque a espada, ela pode ser tanto uma arma, ela era a pistola da época, como ela é a palavra de Deus praticada. O que isso tudo mostra? Que toda essa perseguição, toda essa tentativa, né, de Satanás de usurpar o poder de Deus, a adoração a Deus, ele vai ser combatido, e as pessoas que seguiram ele convencidas para o bem e para o mal, de que a própria palavra de Deus era o melhor a se seguir. É simplesmente isso. Enquanto as pessoas
te chamavam de maluco, que não sei o que, você segue você é doente mental. Você está com a razão. Você está me entendendo agora porque Jesus ele faz questão de falar para você permanecer até o fim. Porque perto desse fim, o Satanás ele vai usar argumentos e força dissuasiva, psicológica, cada vez mais convincente. A firmeza, meus amados irmãos, não é você ficar levando pancada e dar outra. Não. É você se atualizar. E você pedir. Olha só a dica que aquela passagem lá de um homem que nem os discípulos conseguiram expulsar aquele demônio do filho dele, que ora se jogava no fogo, ora se jogava na água. Um dia eu vou pregar sobre aquilo ali, aquilo tem muita revelação ali. Só que os discípulos, apesar de estar instruído pessoalmente por Jesus, não conseguiu. Então pode ver que a reação de Jesus ali não foi uma reação muito boa, não. Foi uma bronca que eles deu. Inclusive foi ali uma das partes que eles falam para os discípulos, homens de pequena fé. Ainda que Jesus fale, essa casta só sai com jejum e oração, mostrando que existe uma classe de demônio. Tem demôniozinho pequenininho, tem demôniozinho grandão. Os grandão, um dos grandões, né? A Bíblia fala muito isso, esse negócio de classe de escorpiões, essas coisas assim. Tem classes maiores, tem capetinho, tem capetão. O que estava com aquele garoto, que jogava ele no fogo e na água, era um capetão. E Jesus ele falou, ainda que Jesus falasse assim, esse só sai com jejum e oração. Ou seja, com dedicação. Então você não está lidando com coisa pequena. Mas ainda assim Jesus deu uma bronca. Mas o que mais ensina ali naquela passagem é o pai do menino. Um pedido. Porque Jesus ele pergunta para ele, você crê que eu possa libertar o seu filho desse capetão aí? Mais ou menos isso. E o que esse homem fala? Sim, senhor. Aumente a minha fé. Ele está dando a dica para você. Para você ficar firme, a sua fé tem que ser firme. Tem que ser grande. Tem que ser alta. Mas como é que tu vai fazer isso? Pedindo ao Senhor. Ele vai te dar sinais. Ele vai abrir mais os seus olhos. Ele vai te dar a certeza peremptória que ele é o bem e o sistema é mau. E com isso a sua fé aumenta. Então qualquer coisa que vir por mais sofisticado, vocês estão me entendendo? Por mais sofisticado que seja o ataque de Satanás para cima de você, você vai tirar de letra, irmão. E você vai permanecer até o final. Eu já estou nessa fase. Tudo que sai de ataque de Satanás, eu já estou vendo o chifre e o rabo já a quilômetro de distância. Mas eu gosto de ver o desenrolar. Realmente está ficando mais sofisticado. Estão usando IA, estão usando um monte de coisa. Mas, querido, a minha fé é maior. Eu me rendi a Jesus. E é isso que eu quero que vocês entendam, sintam e sigam. Senão vocês não vão conseguir. Agora, eu vejo gente que toda vez que o Satanás ele vem com uma artimanha usando a imprensa, a pessoa cai. Ai, desanimei. Não, meu irmão, pelo contrário. Quanto mais mentira vir, mais aumenta a minha certeza, aumenta a minha fé. Tá bom, meus amados irmãos? Olha só, o vídeo chegou no 33. Próximo vídeo, capítulo 20. Estamos chegando no final. Qualquer coisa, deixe nos comentários. E Deus abençoe a todos grandemente.